Boa noite. Boa noite. Delação de empreiteira relata acerto para a obra do Rodoanel em São Paulo. Na reunião, 11 empresas, um doleiro e o suposto operador de propinas do governo Serra. Pela segunda vez, o Supremo tira de Moro depoimentos da Odebrecht sobre Lula. O ministro Fachin foi derrotado e as informações vão para a Justiça Federal em Brasília. Mais 400 quilos de cocaína apreendidos no Porto de Santos. Só este mês já são mais de 3,5 toneladas da droga que iam para o exterior. 4 anos depois, a Santa Casa de São Paulo ainda sofre os efeitos da crise. Famílias de pacientes reclamam da falta de remédios e até de comida durante o tratamento. No mundo dos grandes negócios, uma aposta contra as incertezas da economia. Feira de Aviação Executiva em São Paulo espera faturar quase 300 milhões de dólares. Na Itália, uma ponte de 100 metros de altura desaba e mata 26 pessoas. A tragédia ocorreu em Gênova. A maioria das vítimas estava em veículos e prédios. O Jornal da Gazeta está no ar. Terminou no mês passado o prazo dado pela Prefeitura de São Paulo para enterrar os fios da região central da cidade. Mas, por enquanto, só cerca de 10% das obras terminaram. Enquanto isso, os moradores da periferia sofrem com os constantes furtos de fios da rede aérea. A equipe da operadora conserta mais um cabo que amanheceu rompido no fim de semana. Os ladrões de fios geralmente agem de madrugada. É uma coisa assim tão rápida que eles fazem que quando você piscou o olho já cortaram, já pegaram e já foram embora. Assim como o resto da vizinhança, Dona Zeni está sem internet em casa. Na semana passada eu fiquei uma semana sem telefone, porque estava cortado também. No quarteirão de baixo, encontramos uma nova equipe de outra operadora, também repondo cabos furtados. Praticamente toda semana, quase. E quando liga para a polícia vem depois de 2 horas, é que eles aparecem para poder ver. Aí não resolve nada, né? Para denunciar o crime recorrente na região de São Mateus, moradores reuniram num vídeo na internet o flagrante de fios furtados em 21 ruas só do Jardim Tietê nos últimos meses. Há um ano, o então prefeito João Dória anunciou um programa para enterrar 52 quilômetros de fios em 7 bairros. Consolação, Bela Vista, República, Santa Cecília, Jardim Paulista, Bom Retiro e Brás. O acordo com a Eletropaulo e as empresas de telecomunicações que usam os postes não teria custos para a prefeitura e poderia melhorar a qualidade do serviço. De lá para cá, o prefeito renunciou, o vice assumiu, mudou o nome do programa, o prazo terminou e o trabalho não. Das 117 ruas prometidas para julho, só 14 tiveram os fios enterrados até agora. A José Paulino, aqui no Bom Retiro, é uma delas. Outras 18 estão em obras. A prefeitura diz que a culpa pelo atraso é das operadoras de telefonia e de internet, que só agora, em agosto, apresentaram um novo cronograma porque não conseguiram cumprir o prazo. A prefeitura só não disse qual a nova data acertada. Na Vila Olímpia, a promessa agora é de enterrar os fios de 13 ruas até outubro. Já no entorno do mercado municipal, a previsão era construir as galerias subterrâneas em 40 vias até 2019. Agora ficou para 2020. Até lá, se tudo der certo, serão 3.000 postes a menos nas calçadas. Mas como a cidade tem perto de 800.000 postes, no ritmo atual, iria demorar quase 800 anos para terminar de enterrar a fiação. A rede elétrica na capital tem mais de 24.000 quilômetros de fios. Apenas 8%, menos de 2.000 quilômetros, são enterrados. A Eletropaulo diz que o custo da rede subterrânea pode ser até 20 vezes maior que o da rede aérea, com manutenção também mais cara. Em nota, a Eletropaulo informa ainda que no centro de São Paulo o sistema já é subterrâneo, mas que para remover os postes depende da retirada de fios de empresas de telecomunicações, iluminação pública e engenharia de tráfego.
Por telefone, o presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços em Telecomunicações, João Moura, disse que o cronograma original das obras proposto pela Prefeitura era julho e que naquele momento não havia um estudo completo. Ele afirma que, ao longo do processo, o projeto se mostrou mais complexo e que eles tentaram cumprir o prazo, mas não conseguiram. Ele não deu novos prazos. Sobre o furto de cabos, nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública, mas, por enquanto, não houve resposta. Pesquisa Ibope indica que 85% dos moradores da cidade de São Paulo vê pouca ou nenhuma transparência nos dados apresentados pela Prefeitura. A pesquisa mostrou também que 53% dos paulistanos consideram que a corrupção aumentou nos últimos 12 meses. O levantamento divulgado hoje foi encomendado pela rede Nossa São Paulo. 800 pessoas foram entrevistadas entre 4 e 22 de abril. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos e a Prefeitura disse que desconhece o conteúdo da pesquisa, mas que tem nota 10 no quesito transparência, na escala Brasil Transparente da Controladoria Geral da União. Mais um capítulo da crise que atinge a Santa Casa de São Paulo há 4 anos. Pacientes e parentes reclamam que precisam comprar remédios e outros materiais básicos para garantir o atendimento. Há relatos de falta de comida e água, inclusive para os doentes. A Santa Casa é uma entidade filantrópica privada, mas recebe também dinheiro do SUS, do governo estadual, da Prefeitura e de convênios e também doações. Dona Maria descobriu no ano passado que tinha um câncer de mama e logo começou o tratamento na Santa Casa de São Paulo. Mas desde junho estava sem fazer a quimioterapia porque o hospital não tinha o medicamento. A boa notícia veio hoje. Ela recebeu a informação de que vai poder continuar com as sessões. Ela me passou que mês que vem vai ter o remédio e, que é para mim tomar a dose agora que veio, que já é de 2 meses atrás, para mim tomar. Bruna acompanhou de perto o drama da tia, que morreu no início deste mês. Rosimeire Ribeiro Araújo tinha 47 anos e estava internada desde maio. A cozinheira aguardava por um transplante de medula. Segundo Bruna, durante todo o tempo que a tia permaneceu no hospital, faltavam medicamentos e produtos básicos. Não tinha omeprazol. Não tinha dipirona, a gente levava. A médica que cuidava da minha tia fazia receitas para a gente ver se nos postos também tinham remédio. A assistente social conta que, além dos remédios, a família e também os enfermeiros compravam comida e até água para a tia dela. Então a gente levava almoço, levava janta, suquinho, fruta, o que dava, o que foi liberado a gente levava de tudo. Desde 2014, a Santa Casa vem enfrentando uma enorme crise financeira, com uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Em nota, a instituição diz que está realizando ajustes estruturais em busca de eficiência e sustentabilidade, sem diminuir o número de atendimentos. A Santa Casa é uma entidade filantrópica privada considerada uma das maiores do país e atende pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, as verbas federais são repassadas aos fundos estaduais e municipais, que fazem a gestão e a distribuição do dinheiro. Todos os repasses estariam em dia. O governo do estado também afirma que auxilia financeiramente a instituição de forma voluntária, com repasses extras, que neste ano chegarão a 53 milhões de reais. A entidade sobrevive também de convênios com serviços públicos e doações. Sobre o caso da paciente Maria Francisca, que nós vimos na reportagem, a Santa Casa disse que ela vai ser atendida depois de amanhã, dia 16, e garante a Santa Casa que pacientes oncológicos são prioridade. Sobre a alegação de falta de comida e água apontada pela Bruna, a instituição diz que a informação não procede e que em nenhum momento pacientes ficaram sem receber este cuidado. O hospital destaca ainda que não é prática transferir a responsabilidade de aquisição de materiais ou medicamentos para familiares ou pacientes. Para casos isolados, é aconselhável procurar a ouvidoria da instituição.
32 policiais militares de Campinas, no interior de São Paulo, foram presos por suspeita de fazer parte de um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. A operação foi feita pelo Ministério Público e pela Corregedoria da PM. A repórter Fernanda Azevedo está no Ministério Público e tem informações desse caso. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite, Gamberini. Todos os 32 policiais militares, entre soldados, cabos e sargentos que tiveram o pedido de prisão autorizado pela Justiça, foram presos hoje em Campinas, no interior do estado. Para evitar vazamentos, policiais da tropa de choque aqui de São Paulo foram para o interior para efetuar as prisões. Desses 31 policiais que eram suspeitos, atuavam em uma única companhia do 47º Batalhão da cidade e será preciso fazer um remanejamento para suprir as vagas. Eles vão ficar no Presídio Militar Romão Gomes, aqui em São Paulo. Segundo as investigações da Corregedoria da PM e do Ministério Público de Campinas, esses policiais são suspeitos de cobrar propina que variava de R$100 a R$500 por semana de um grupo de traficantes para não combater o tráfico de drogas em 2 bairros da cidade e também de vazar informações sigilosas sobre operações e investigações. 6 suspeitos de tráfico de drogas que não eram militares também foram presos hoje e 2 seguem foragidos. Também foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em cidades da região de Campinas. Voltamos ao estúdio. Um grupo de assaltantes explodiu um carro forte na rodovia Anhanguera, perto da cidade de Sales de Oliveira, no interior de São Paulo. Os homens estavam em 3 carros e armados com fuzis. Os assaltantes atiraram em 2 dos 4 guardas, explodiram o veículo e levaram todo o dinheiro. O valor roubado não foi divulgado pela Protege, os feridos continuam hospitalizados. Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida hoje de manhã pela Polícia Federal no Porto de Santos. É a 3ª apreensão em 2 semanas. O total em agosto já soma 3,5 toneladas da droga. Em forma de tabletes, a cocaína estava dividida em 13 mochilas, totalizando 444 quilos. Elas estavam escondidas em um container que transportava tiras de aço, cujo destino final seria a cidade de Antuérpia, na Bélgica, o mesmo das últimas 3 apreensões no Porto de Santos. Ontem, mais de 1 tonelada de cocaína foi encontrada em uma carga de amendoim. Ela teria sido colocada por piratas armados que invadiram o navio cargueiro. Executivos da Carioca Engenharia confirmaram o encontro entre representantes da Dersa, Doleiro e pelo menos 11 construtoras que trabalhavam no Rodoanel Sul para negociar a formação de cartel nas obras do sistema viário de São Paulo nos governos do PSDB. Segundo os depoimentos de 2 executivos que fazem parte do acordo de leniência da Carioca Engenharia com a Lava Jato, o encontro aconteceu em 2008 no Hotel Meliá, no Jardim Europa. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso às delações. Segundo a publicação, a reunião foi convocada pelo então diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido também como Paulo Preto. Estavam presentes representantes de 11 construtoras e o doleiro Adir Assad, apontado pelo Ministério Público Federal como operador de propinas. Os procuradores da Lava Jato afirmam que Paulo Preto, que era responsável pela fiscalização das obras do trecho sul do Rodoanel a partir de 2007, realizava reuniões sistemáticas com as construtoras. Nesta descrita no acordo de leniência da Carioca Engenharia, ele apresentou um outro projeto: as obras do sistema viário metropolitano, feitas em grandes avenidas de São Paulo, como a Roberto Marinho, na Zona Sul, e a Jacu Pêssego, na Zona Leste. No encontro, afirmou que se reuniria individualmente com os representantes das empresas e garantiu que todos que quisessem participar do ajuste de mercado seriam atendidos. O ex-diretor da Dersa já é réu na Justiça Federal em São Paulo. Ele é acusado de ter desviado R$7.700.000 entre 2009 e 2011 das obras do Rodoanel Sul, construído durante os governos dos tucanos José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. No começo deste mês, o ex-dirigente foi denunciado mais uma vez junto com outras 32 pessoas por cartel e fraude a licitações, também do Rodoanel e das obras do sistema viário metropolitano.
Paulo Preto chegou a ser preso 2 vezes esse ano, mas foi solto por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes. Em uma outra denúncia feita no final de junho, na Operação Pedra no Caminho, o MP acusou 14 pessoas de organização criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação na construção do trecho norte do Rodoanel. Entre os denunciados, o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço. Ele também foi secretário dos Transportes de Alckmin, do PSDB. E ontem, a pedido de procuradores da Operação Lava Jato em São Paulo, a Justiça afastou mais 2 dirigentes da Dersa, o diretor financeiro Benjamin Venâncio de Melo Júnior e a diretora jurídica Silvia Cristina Menezes. A juíza Maria Isabel do Prado também determinou que 2 engenheiros fiscais da estatal paulista, Carlos Prado Andrade e Hélio Roberto Correia, deixassem as funções temporariamente. A Dersa contesta as acusações, diz que conduz as licitações de suas obras obedecendo à legislação em vigor e com transparência e que a empresa desconhece e jamais permitiria qualquer reunião à margem dos preceitos que regem seus processos. Os ex-dirigentes da companhia também negam as acusações. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala hoje sobre o artigo publicado no New York Times pelo ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba desde abril, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No artigo do New York Times, Eu Quero Democracia, Não Impunidade, o petista critica o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, o presidente Temer e fala sobre as eleições. Por que o New York Times publicou o artigo de Lula? O New York Times é um jornal importante nos Estados Unidos, que é cada vez mais uma sociedade fechada. Uma pessoa que chegou agora dos Estados Unidos me contou que o americano contemporâneo, ele não consegue chegar nem no jardim da casa dele. Imagina no Brasil. O Brasil é o país onde as onças desfilam com jacarés na Avenida Paulista, a capital é Buenos Aires, e há um grande consumo de cocaína na cidade de La Paz, que também fica perto do estado de Sergipe, no Brasil. Bom, o New York Times publicou um artigo do Lula que é uma coleção de mentiras a respeito do seu processo. O Lula é um preso comum condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em todas as instâncias da justiça a 12 anos e 1 mês de prisão. Não é um preso político, é um político preso por ter comandado, segundo a justiça, uma quadrilha que assaltou todos os cofres da República, quase levando a Petrobras à falência. Aliás, entre os leitores do New York Times, há muitos acionistas americanos da Petrobras que estão ganhando um bom dinheiro porque se sentiram enganados e foram à justiça. O New York Times, dando crédito à versão do Lula, realmente afasta esses acionistas para o campo da fantasia, da imaginação. O que o Lula faz é uma propaganda negativa do país que ele diz que ama e que ele quer governar. Faz uma propaganda absurda, profundamente mentirosa. O que o New York Times fez foi publicar fake news inventadas pelo Lula. Bom, esse artigo não vai provocar nenhum efeito na justiça brasileira, nem vai paralisar a ação lá dos acionistas americanos em Nova York. O Lula continuará nessa situação e o New York Times, que teve o seu correspondente aqui expulso porque disse que o Lula gostava de beber, o que é uma evidência, continuará sendo o jornal importante que é. Eu só quero lembrar o seguinte, o Lula é o maior exemplo do self-made man no mundo. Um sujeito que era pobre, carregador de lavanderia e chegou à presidência da República. Na presidência da República, levou o país à maior crise da história. Se isso aí comove o New York Times, o que é que nós podemos fazer, né? Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Marco Vignoli, deputado estadual do PSDB de São Paulo, líder do partido na Assembleia, sobre as eleições. Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB, vai prestar depoimento amanhã sobre Caixa 2 da Odebrecht.
A promotoria incluiu o governador Márcio França, do PSB, e o ex-ministro Guilherme Afife Domingos, do PSD, em inquérito que investiga o tucano. O depoimento está marcado para amanhã à tarde na Promotoria do Patrimônio Público Eleitoral de São Paulo. O tucano responde pela suspeita de ter recebido mais de 10 milhões de reais da Odebrecht para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 em forma de Caixa 2. O caso foi delatado por ex-executivos da empreiteira como corrupção em troca de atendimento à empresa numa série de obras em São Paulo. Planilhas apreendidas pela Operação Lava Jato vinculam repasses ilegais a 2 contratos com o governo Alckmin. Um emissário submarino da Sabesp na Praia Grande e a parceria público-privada da linha 6 laranja do metrô. O candidato do PSDB à presidência nega ter recebido qualquer valor ilícito e afirma que todas as doações foram registradas na Justiça Eleitoral. A defesa do presidenciável diz que Geraldo Alckmin já esclareceu todos os fatos por escrito ao STJ, mas que permanece à disposição da Justiça. A investigação contra Alckmin é no campo civil por improbidade administrativa. Em caso de condenação, ele pode perder os direitos políticos, além de ter que pagar multa. O atual governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, que é candidato à reeleição, e o ex-ministro Guilherme Afife Domingos, do PSD, serão incluídos nesse mesmo inquérito. É que os dois foram candidatos a vice na chapa com Alckmin. Afife em 2010 e França em 2014 e assinaram as contas que agora estão sob suspeita. O cunhado de Alckmin, Ademar César Ribeiro, e o ex-tesoureiro tucano, Marcos Monteiro, também serão investigados. Todos negam qualquer irregularidade. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu que a investigação deve ser feita pelo promotor da primeira zona eleitoral, Luiz Henrique Dalpós, que havia mandado o caso de volta à segunda instância. Esta é a 6ª vez que o inquérito muda de mãos desde abril. A Polícia Federal quer ouvir a chefe de gabinete do presidente Michel Temer em inquérito da Odebrecht. Segundo o G1, Nara de Deus deve ser ouvida ainda neste mês pelos investigadores. Ela é responsável pela agenda do presidente desde que ele era vice. Segundo delatores, em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014, Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e executivos da Odebrecht teriam discutido a partilha de 10 milhões de reais ao MDB. O inquérito está no Supremo. O relator é o ministro Edson Fachin. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje retirar do juiz Sérgio Moro novos trechos de depoimento da Odebrecht sobre Lula e o ex-ministro Guido Mantega. Por 3-1, os ministros transferiram o conteúdo para a Justiça Federal do Distrito Federal. No entendimento dos juízes, dos magistrados, não há conexão entre esses depoimentos e os fatos apurados na Petrobras e na Operação Lava Jato. O resultado do julgamento marca mais uma derrota para o relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin. Esta é a segunda vez que os ministros da segunda turma tiram de Moro trechos da delação da Odebrecht. A decisão, porém, não retira nenhum processo do juiz Sérgio Moro e nem impede que ele peça compartilhamento das informações remetidas a Brasília. A segunda turma do STF rejeitou também a denúncia contra o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, na Lava Jato. O parlamentar foi acusado de receber 2 milhões de reais de propina da empreiteira UTC. Votaram por rejeitar a acusação os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Eles entenderam que não foram produzidas provas suficientes para a abertura da ação penal contra o senador. Celso de Mello não participou da sessão. O único voto contra Ciro Nogueira foi do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. A ministra Rosa Weber toma posse logo mais às 8 da noite como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra do Supremo Tribunal Federal entra no lugar de Luiz Fux. Rosa Weber vai comandar o TSE nas eleições de outubro e fica no cargo até maio de 2020. De perfil técnico, a ministra não costuma dar entrevistas. Em 2011, tomou posse no Supremo Tribunal Federal, indicada por Dilma Rousseff. Antes, foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho. No ano passado, no TSE, votou pela cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Em abril, no Supremo, junto com outros ministros, formou maioria para negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Depois da decisão do Supremo, o petista foi preso no caso do Triplex. Sob o comando de Weber, o TSE vai julgar se Lula pode concorrer à presidência da República pelo PT, condenado em 2º grau. Pela lei da ficha limpa, estaria impedido de concorrer.
Sem citar nomes, o ministro Luiz Fux, que se despede do TSE hoje, disse que candidato condenado em segunda instância é inelegível. A defesa do deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP, informou hoje à Câmara que há a possibilidade do parlamentar renunciar ao mandato. Maluf foi condenado pelo Supremo por lavagem de dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. Ele foi preso no ano passado, mas foi autorizado a cumprir a pena em casa por problemas de saúde. Ao condenar Maluf, o STF determinou a perda do mandato, mas a mesa diretora da Câmara ainda precisa decidir sobre o caso. Com a possibilidade de renúncia, a mesa diretora decidiu adiar para o dia 21 a decisão sobre a situação de Maluf. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou mais uma vez a análise do processo de cassação do deputado Nelson Meurer, do PP. Meurer foi condenado na Lava Jato há quase 14 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, entre 2006 e 2014, o deputado recebeu 29 milhões de reais em vantagens indevidas do esquema da Petrobras. A sessão foi cancelada novamente por falta de quórum. 11 deputados deveriam estar presentes para o início dos trabalhos, mas até meio-dia apenas 8 compareceram. Primeiro réu condenado na Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal, o político é alvo de 2 representações por quebra de decoro parlamentar. Rede e PSOL pediram a perda do mandato do deputado. Ele nega as acusações. Sob pena de prisão, o juiz Sérgio Moro manda ex-deputado federal Cândido Vacareza, do Avante, pagarem até 5 dias a fiança de R$1,5 milhão de reais, aplicada a ele em 2017, que ainda não foi paga. A fiança contra o ex-deputado Cândido Vacareza, ex-líder dos governos petistas de Lula e Dilma na Câmara, foi estipulada como medida alternativa à prisão dele em agosto de 2017, depois da deflagração da Operação Abate da Polícia Federal. Vacareza ficou detido por 5 dias, acusado pela Operação Lava Jato de usar o cargo para influenciar a assinatura de contratos firmados com a Petrobras. Ao liberar o ex-deputado da prisão, o juiz Sérgio Moro determinou a multa de R$1,5 milhão de reais, além de medidas cautelares contra ele, que está proibido de deixar o país e de ter contato com outros investigados na operação. Porém, passado 1 ano, Vacareza ainda não pagou a fiança, alegando falta de recursos. Mas para viabilizar a candidatura dele a deputado federal pelo Partido Avante neste ano, Vacareza lançou uma vaquinha virtual para arrecadação de recursos por meio das redes sociais. Ontem, a defesa do ex-deputado solicitou a Sérgio Moro que as medidas cautelares contra ele sejam suspensas por falta de provas nos autos. O ministro Edson Fachin, do Supremo, devolveu para julgamento na segunda turma o processo que envolve o ex-ministro José Dirceu, do PT, que pediu à corte a suspensão dos efeitos da condenação dele na Lava Jato, até que o processo seja analisado nos tribunais superiores em Brasília. Ex-ministro do governo Lula, do PT, José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em processo da Operação Lava Jato. Ele começou a cumprir a pena em maio, após condenação confirmada na segunda instância em Porto Alegre. Mas graças a uma liminar da segunda turma, Dirceu deixou a prisão até que o processo devolvido hoje pelo ministro Edson Fachin seja julgado definitivamente. A ação foi a plenário no final de junho, antes do recesso do Judiciário. Após o voto do relator, ministro Dias Toffoli, Fachin pediu vista e os demais ministros decidiram conceder liminar de soltura ao ex-ministro até que o processo seja pautado novamente no colegiado. Com a devolução da ação, os ministros da segunda turma podem retomar o julgamento e decidir se Dirceu começa a cumprir a pena já ou espera a decisão das cortes superiores em Brasília. Os advogados do petista alegam que o Supremo autorizou a prisão logo após a segunda instância, mas não tornou a prática obrigatória até que o processo seja transitado em julgado na última instância judicial. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o possível registro da candidatura de Lula. O Brasil já conviveu com muitas anomalias políticas, mas nunca um candidato cenográfico havia se apresentado formalmente como pretendente ao Planalto. Lula rompeu todos os paradigmas. Tornou-se um personagem curioso. Com o pedido de registro de sua candidatura no TSE,
ele dá sequência à representação da pior encenação de si mesmo. Lula nunca prestou depoimentos, sempre deu espetáculos. Ele jamais se explicou, apenas desconversou. Ainda hoje, Lula não se defende, ataca. O personagem imaginava-se invulnerável. Achava que não seria denunciado. Foi. As denúncias não virariam ações penais, viraram. Não seria condenado. Foi, em 2 instâncias. Não teriam a coragem de prendê-lo. Está em cana. O pedido de registro do candidato ficcional do PT monta no TSE um puxadinho do teatro. Ali, Lula joga um jogo que considera jogado. A encenação dentro do tribunal é apenas parte de um espetáculo maior. Indeferido o registro da candidatura, Lula vestirá o figurino de mártir e escreverá na cadeia uma carta de lançamento do seu novo poste, Fernando Haddad. Considerando-se o que aconteceu com o poste anterior, Dilma Rousseff, verifica-se que a cadeia inspirou em Lula apenas o ímpeto da reincidência. Boa noite. O presidente Temer sancionou hoje a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, mas vetou o artigo que criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria vinculada ao Ministério da Justiça. A entidade teria a função de elaborar diretrizes para uma política nacional de proteção de dados, além de fiscalizar e aplicar multas em caso de descumprimento da lei. Segundo o Planalto, o governo vai criar o órgão por meio de medida provisória, já que, pela lei, o poder legislativo não pode gerar novas autarquias que resultem em gastos no orçamento. O setor de serviços cresceu 6,6% em junho, segundo o levantamento do IBGE. É a maior alta da série histórica, que começou em 2011. Mas o desempenho positivo veio depois de uma grande queda de 5% em maio, influenciada pela paralisação dos caminhoneiros. O único segmento que não cresceu no período foi o de serviços prestados às famílias, que caiu 2,5% em junho em relação a maio. A retração foi puxada pelos restaurantes. O setor de serviços é um importante indicador econômico, já que representa 70% do PIB brasileiro. Em Londres, o atropelamento que feriu 3 pedestres perto do parlamento é investigado como ato terrorista. Hoje de manhã, o motorista de um carro atravessou o canteiro central da pista em frente ao parlamento britânico, avançou pela contramão e pela calçada até bater numa barreira de segurança. Ciclistas e pedestres foram atingidos. Logo em seguida, o motorista foi preso. Segundo a polícia antiterror, ele tem entre 20 e 30 anos, mas ainda não foi identificado. 2 pessoas foram hospitalizadas, sem risco de vida. Várias ruas e avenidas e até a estação de metrô local foram fechadas. A Scotland Yard trata o ocorrido como um atentado terrorista. No ano passado, o Reino Unido foi alvo de vários ataques, alguns deles reivindicados pelo Estado Islâmico. Na Itália, uma ponte desabou e deixou pelo menos 26 mortos e 15 feridos em Gênova. De acordo com a Defesa Civil, o número de vítimas pode aumentar. Equipes ainda trabalham nos escombros. 400 pessoas estão desabrigadas. O desabamento foi no fim da manhã, quando a estrutura passava por manutenção, com chuva forte e muita neblina. O tráfego de veículos era normal no momento do acidente. O vão central, de 200 metros de comprimento e 100 metros de altura da Ponte Morandi, caiu em cima de casas, carros, linhas ferroviárias e o estacionamento de uma empresa de energia. Mais de 200 bombeiros foram chamados. Todos os hospitais da região ficaram em alerta para receber feridos. A ponte, que atravessa a região portuária de Gênova, foi construída na década de 60 e foi reformada há 2 anos. O presidente turco Recep Erdogan anunciou o boicote de produtos eletrônicos americanos em represália às sanções impostas pelos Estados Unidos. Erdogan pediu à população que não compre aparelhos como iPhone e escolha outras marcas como a nacional Vestel. O presidente também pediu novamente que os turcos convertam dólares e euros em liras turcas para conter a desvalorização da moeda, que já se recupera lentamente depois da ação do Banco Central da Turquia. O boicote foi anunciado em meio à crise cambial que afetou os mercados mundiais, depois que os Estados Unidos sobretaxaram o aço e o alumínio importados da Turquia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali.
Se vocês perguntarem qual é a melhor cidade do mundo para se morar, a revista The Economist tem a resposta. É Viena, a capital da Áustria. Está na avaliação anual sobre 140 cidades que a revista britânica publicou hoje. A Economist tem uma unidade de inteligência que comparou 30 características de cada lugar. Por exemplo, transportes públicos, serviços de saúde, qualidade das escolas, planejamento urbano e até umidade relativa do ar. Nessa lista, as 2 únicas cidades brasileiras pesquisadas estão bem abaixo da média. Rio de Janeiro está na posição 88 e São Paulo na posição 93. O curioso é que entre as 10 melhores cidades não há nenhuma dos Estados Unidos. E entre as 10 piores cidades, todas estão na África ou no Oriente Médio, com a única exceção da capital da Nova Guiné, que fica na Oceania. Das 10 melhores, 3 estão na Austrália e 2 estão no Canadá. Na Europa, além de Viena, só aparece Copenhague, a capital da Dinamarca. A pior cidade para se morar é Damasco, a capital da Síria, por causa da guerra civil. Em seguida vem Dhaka, no Bangladesh, e Lagos, na Nigéria. Mas o que é que a capital da Áustria tem de tão bom? É um dos lugares mais bonitos do mundo. Ao longo dos séculos, foi a capital do Império Austro-Húngaro. Viena confirma uma das frases mais repetidas pelos próprios austríacos. Por aqui existem mais músicos do que soldados. Há em Viena 5 orquestras sinfônicas. A cidade tem excelentes programas para as crianças. Tem museus, clubes de jazz e de rock. O metrô funciona desde 1898. Mas Viena é maior para quem vive dentro dela do que para os turistas que a visitam. E aqui vai uma curiosidade. As lojas não abrem aos domingos. E para quem no domingo quer comprar uma calça jeans ou um par de sapatos, um guia turístico da internet aconselha atravessar a fronteira, que fica bem pertinho, e dar um pulo até um shopping da República Tcheca ou na Eslováquia. O cidadão austríaco que trabalha no comércio vai estar curtindo sua folga semanal. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um levantamento feito pelo Unicef revela que no Brasil, 6 em cada 10 crianças vivem na pobreza. O estudo inédito, apresentado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostrou que 18 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos vivem aqui no Brasil na pobreza ou não têm um ou mais direitos assegurados, como educação, moradia, água, saneamento ou proteção contra o trabalho infantil. No caso das crianças que vivem com pouca renda, o valor é de menos de R$ 346 por mês na zona urbana e R$ 269 na zona rural. O levantamento, baseado em dados recolhidos pelo IBGE, mostra ainda que a desigualdade aumenta de acordo com o local onde essas crianças moram e a cor da pele. O acesso ao saneamento básico é a maior privação desses jovens, afetando mais de 13 milhões e 300 mil, para ser mais precisa, crianças e adolescentes no país. A educação é a segunda maior privação, seguida pelo acesso à água. Bom, e hoje nós tivemos um dia ensolarado, seco e bem mais quente, com máxima à tarde chegando aos 26 graus. Mas, segundo a meteorologia, o tempo deve mudar a partir de amanhã. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma nova frente fria avança em alto mar, afastada do continente, mas provoca mudanças no tempo. Ela altera a direção dos ventos que passam a levar umidade principalmente para a faixa leste do Paraná e de São Paulo, mas também para o Rio de Janeiro e áreas do sul de Minas. Pode chover fraco e a temperatura cai de forma significativa nessas áreas. E mais uma onda de frio de origem polar chega à região sul e volta a provocar geada amanhã no extremo sul gaúcho. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Porto Alegre, os termômetros vão ficar entre 11 e 18 graus apenas. A capital paranaense vai ter mínima de 10 e máxima só de 18 graus, com tempo bem nublado. Já em Vitória, sol e calor na casa dos 28 graus. E em Teresina, olha só, calorão de 36 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, o tempo continua firme, quente e seco pelo interior.
Mas, como já falamos, a passagem de uma frente fria em alto mar favorece a formação de muitas nuvens sobre o sul e o leste paulistas. No litoral sul, chove fraco a qualquer hora do dia. Aqui na Grande São Paulo pode chuviscar em pontos isolados. E no litoral norte, no Vale do Paraíba e na região de Sorocaba, o céu fica nublado, mas não deve chover não. No interior, a máxima vai aos 29 graus em Araçatuba e aos 30 em Votuporanga. Já em Ribeirão Preto, chega a fazer um calorão na casa dos 32 graus amanhã. E em Santos, os termômetros não devem passar da marca dos 20 graus. E volta a fazer friozinho também aqui na capital com essa virada no tempo, viu? Nessa quarta-feira teremos mínima de 13 e máxima só de 19 graus. Na quinta, a máxima cai para 18 e o tempo continua nublado, com chuviscos. E na sexta, o sol aparece em alguns momentos, mas o predomínio ainda é de muita nebulosidade. Os termômetros devem ficar entre 14 e 19 graus por aqui. A Labasse, a maior feira de aviação da América Latina, traz a São Paulo as novidades do setor. Apesar das incertezas na política e na economia, a expectativa é que o evento movimente cerca de 280 milhões de dólares nos 3 dias de evento. Se um dos sonhos do homem sempre foi voar, aqui ele tem tudo para tornar isso realidade. Bom, pelo menos aqueles com bastante dinheiro. Na 15ª edição da maior feira de aviação geral e executiva da América Latina, os visitantes participam de palestras e debatem assuntos relacionados ao setor, mas principalmente conhecem as novidades do segmento e curiosidades dos modelos. Entre os jatos mais em conta, na casa dos 2 milhões de dólares, este chama a atenção pelo plus na segurança. Como todos da marca, ele vem com um paraquedas. O bom é não precisar. Mas se for necessário... A estatística nos mostra que 55 vezes o paraquedas já foi acionado por alguma razão, 125 pessoas a bordo, 100% das vidas salvas. São 47 aeronaves expostas, de helicópteros e turbohélices, aos maiores jatos executivos à venda, como este modelo aí, para 19 passageiros e quase 14 mil quilômetros de autonomia, o suficiente para te levar de São Paulo a Moscou sem escalas. Mas toda essa comodidade tem preço, 67 milhões de dólares, sem contar os custos e trâmites de importação e documentos. Você tem 10% de IPI, você tem 4% de ICMS, se não for utilizar a trading é 18% e você tem 1% de COFINS. Com tudo isso, o mercado está aquecido? Olha, o mercado teve aquecido no fim do ano, eu acho que a incerteza política atrapalha muito, então está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. São 90 expositores, 20% estão pela primeira vez no Brasil. Todos os grandes fabricantes do mundo participam da feira. A brasileira Embraer trouxe 5 jatos executivos, que levam de 4 a 14 pessoas. Tem ainda japoneses, franceses. A expectativa de negócios é de 280 milhões de dólares. Quem está interessado em fechar uma compra quer antes conhecer o interior das aeronaves. Quem entra encontra acabamento em madeira e poltronas de couro. Mas se o seu saldo bancário não for suficiente para comprar um jato executivo como este aqui, você pode dividir os assentos com outras pessoas. Aqui na feira, além de vendas de avião, há também muitas empresas que oferecem serviços, como o compartilhamento de assentos em voos regionais. Como voamos muito, a gente consegue economizar no custo de 1 hora de voo e por isso também o custo por assento fica mais em conta. Um voo para Angra dos Reis, por exemplo, sai por R$680 e para Jacarepaguá R$750. Então acho que essa onda de economia compartilhada também entra fortemente aqui no mercado de aviação executiva. Essa feira fica no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, até depois de amanhã, quinta-feira. Os ingressos para visitantes custam a bagatela de R$450. Outras informações no site labasse.com.br. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o deputado estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, sobre as eleições. Até já. Mãe, está tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio.
fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O ministro Edson Fachin mandou para o juiz Sérgio Moro a investigação sobre o senador Humberto Costa. O petista é acusado de receber R$1 milhão do esquema de corrupção na Petrobras na eleição de 2010. Essa decisão de Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge usou como argumento a decisão do Supremo de restringir o foro privilegiado. Humberto Costa nega a acusação. A defesa diz que vai recorrer. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a atuação do PSDB paulista nas eleições de 2018. Em entrevista, o deputado estadual do PSDB, Marco Vignoli, que está no segundo mandato e é o líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, o PSDB propôs uma CPI da gestão Márcio França em função de uma suspeita de fraude numa licitação da área da educação. Seria uma licitação supostamente com cartas marcadas, onde já se saberia quem seriam os vencedores 12 dias antes do pregão final dessa licitação. Acontece que o Márcio França, diante disso, quando isso veio à tona, ele já suspendeu essa licitação e encaminhou para a Procuradoria-Geral da Administração Estadual. Márcio França esvaziou o intento do PSDB com essa CPI? Boa noite, Maria Lídia. É um prazer estar aqui no programa, usando aí da sua credibilidade, da sua audiência. Essa é uma CPI importante aqui para o estado de São Paulo. Como você disse, 12 dias antes do término do processo, a gente já teve a notícia de quem seria o vencedor. Então, mesmo com a suspensão, o que se vê é uma mudança de prática na Secretaria da Educação. Isso tem que ser investigado. Então, iniciamos aí o recolhimento de assinaturas, estamos bem adiantados e nossa preocupação é com o estado de São Paulo e, sobretudo, nessa área que é uma área tão importante, que cuida das crianças, que cuida da educação do estado. E para que CPI, deputado, se já foi encaminhado para a Corregedoria e para o próprio Ministério Público? Olha, o papel do Legislativo é fiscalizar também. Nós temos lá, através da CPI, mecanismos importantes, como quebra de sigilo, convocar pessoas para depor. A CPI é um instrumento fundamental para legislar e poder fiscalizar o Poder Executivo. E nós não podemos abrir mão disso, principalmente nesse momento em que a gente vê um avanço de moralidades nesse processo. Bom, para a instalação da CPI são necessárias 32 assinaturas e eu tenho informação que o senhor já estava colhendo as assinaturas. Conseguiu todas? Ainda não consegui todas, estamos avançando, dialogando com os partidos, sobretudo os de oposição na casa e também aqueles independentes que acreditam que é importante investigar. Avançamos bastante já e acredito que nós devemos ter aí nos próximos dias as assinaturas para iniciar a CPI. Mas o importante é que nós estamos fiscalizando, teve também uma denúncia na área do esporte, um aluguel do ginásio Ibirapuera e a Assembleia de São Paulo está atenta para poder combater isso. Bom, agora do ponto de vista político, esse é ano eleitoral. Numa hora dessa, pedido de CPI para o governador, que é adversário político de João Dória, que é o candidato do PSDB, que a bancada do PSDB apoia. Quer dizer, todo esse cenário compromete a isenção dessa CPI, que pode atingir em cheio e comprometer a candidatura de Márcio França. Não, de forma alguma. O que poderia comprometer uma candidatura do Márcio França seriam ilegalidades no governo, imoralidades. A CPI vai investigar e aquilo que for fato, a população de São Paulo tem o direito de saber. Eu avalio que houve uma grande ruptura do governo Alckmin para o governo Márcio França.
além dessas questões de moralidade, também uma mudança no modelo de gestão, colocando programas até bilionários aí sem qualquer responsabilidade fiscal. Então esse é o papel da Assembleia. Caiba isso num processo pré-eleitoral para que o Márcio França, na hora da eleição, possa explicar e falar com o eleitor paulista sobre o tipo de gestão que ele está fazendo em São Paulo. Bom, agora uma outra questão, a cúpula do PSDB, como a de outros partidos, aí a decisão é de privilegiar, com a verba do fundo eleitoral, os candidatos a executivo e candidatos ao Senado. E houve uma reação muito forte por parte dos candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, porque eles iam ficar aí sem receber recursos para a campanha. A gente sabe o quanto campanha é cara. E houve um estranhamento. Eu quero saber como é que está a relação de todos esses candidatos com aqueles que mandam no partido. Olha, Maria Lídia, teve uma mudança importante no modelo de financiamento de campanhas no Brasil. Isso é fundamental. Eu estava assistindo o programa antes, quantas denúncias a gente teve ao longo dos anos de Caixa 2, e essa nova prática visa coibir isso, e os partidos vão ter que se adequar e avançar nesse sentido. É evidente que os partidos que têm candidatura forte a presidente da República, ao governo do Estado, ao Senado, como é o PSDB, o dinheiro fica mais curto. Você tem a responsabilidade de financiar essas campanhas majoritárias, e o dinheiro que vem, as campanhas do Legislativo acabam ficando com menos recursos. Sim. Mas e aí, vocês conseguiram, com a reação, todos esses candidatos conseguiram que a divisão seja mais equitativa? Nós estamos trabalhando ainda internamente. É evidente que todo mundo tem a consciência de que uma candidatura a presidente... Quer dizer, não conseguiram ainda, é isso que o senhor está me dizendo? Ainda não. Mas nós temos um norte e, sobretudo, todo mundo tem a consciência. Mas o tempo está passando, né? Tem que ser já, como é que é? Tem que ser. Mas a gente tem a consciência também que o projeto presidencial, o projeto do governo do Estado são importantes para o partido, para o Estado e para a nação. Já estão conformados, então? Estamos lutando. Vamos lutar, mas, sobretudo, com um clima de união interna do partido, sabendo da responsabilidade de cada um. Bom, aconteceu uma coisa interessante nessa campanha, né? Vocês do PSDB passavam a ideia que entendiam que o grande adversário de João Dória seria Márcio França, que aí, tendo a caneta na mão, o governador de estado, ele pudesse disparar nas pesquisas. E quem disparou foi Paulo Scaff, que está empatado com João Dória. Para você, Paulo Scaff é uma ameaça a João Dória? Olha, Maria Lídia, eu acredito que a conjuntura está posta agora das eleições aqui no estado de São Paulo. Nós temos a esquerda com duas candidaturas, a do Márcio França, que fez essa ruptura com o governo Alckmin, e a do Luiz Marinho, que também na Assembleia atua em parceria com o Márcio França. A candidatura do Paulo Scaff, que representa o projeto do presidente Michel Temer aqui no estado de São Paulo, e a candidatura do João Dória, que representa a sequência do governo do PSDB, colocando aí também os seus atributos pessoais de modernização. Mas Scaff está ameaçando João Dória? O Scaff não ameaça o João Dória. Ele tem um recall importante da última eleição. Eu vejo que o Márcio também tem outros elementos, como tempo de televisão. O Marinho tem a militância do PT, todo aquele eleitorado petista no estado de São Paulo. Cada um tem... E o que tem João Dória? O João Dória é o grande líder nas pesquisas, tem o PSDB que governa o partido... Não tem ainda um grande líder nas pesquisas, deputado, está empatado. Tá, mas o João Dória, ele não só está muito bem nas pesquisas, como tem o maior tempo de televisão, tem uma estrutura partidária que governa o estado de São Paulo há 24 anos com uma aprovação muito grande, né? O governador Geraldo Alckmin deixou o governo do estado com uma aprovação superior a 60%. Além disso, o João Dória... faz parte aí de uma classe política que teve uma ascensão grande agora nas últimas eleições. Ele representa muito disso. Então, eu tenho certeza que com esse quadro posto, tendo as candidaturas de esquerda, que o eleitorado paulista não tem tanto gosto como tem em outros estados do país. Somado aí ao projeto do Temer em São Paulo, que é representado pelo Scaff. E o projeto do PSDB do João Dória, o João Dória é o grande favorito. Bom, a última questão, muito rapidamente, eu quero a sua avaliação sobre o desempenho de Geraldo Alckmin no primeiro debate com os chamados presidenciáveis. No seu entender, Alckmin exibiu carisma, ele estava à vontade, ele mostrou assertividade, ou ele pareceu
travado e tenso. Para mim, o governador Geraldo Alckmin pareceu o mais preparado, sobretudo, que não fugiu das questões, que apresentou soluções concretas para o país. Muita gente fala, poxa, essa eleição do Novo, tá? O Novo eu acho que é importante, mas o que é mais importante é alguém que possa resolver os problemas do país. Ele demonstrou isso. O governador Geraldo Alckmin não é nenhum grande artista que aparece no debate para chamar atenção, mas levou propostas, levou resolutividade que a população brasileira espera. Então, para mim, foi o grande vencedor do debate, Maria Lídia. Muito obrigada, deputado. Eu que Uma agradeço. boa noite. Obrigado. Estela. Começou hoje o pagamento dos fundos PIS/PASEP para quem não é correntista da Caixa ou do Banco do Brasil. O pagamento para cerca de 17 milhões e meio de segurados até de 58 anos de idade vai até o dia 28 de setembro. Para sacar o dinheiro, funcionários de empresas privadas devem ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com documento de identificação ou então o número de registro do benefício. Funcionários públicos devem ir ao Banco do Brasil. Presidente americano Donald Trump chama ex-assessora de cachorro após vazamento de conversas. Pelo Twitter, Trump se manifestou sobre as conversas entre ele e a ex-funcionária da Casa Branca, Omarosa Newman, que foram gravadas por ela mesma em uma sala onde aparelhos eletrônicos são proibidos. Ele diz: quando você dá um tempo a uma louca e chorosa e dá um emprego na Casa Branca, acho que não funcionou. Bom trabalho do General Kelly por dispensar rapidamente aquele cachorro. A publicação se refere a uma conversa entre eles depois que a ex-assessora foi demitida pelo chefe de gabinete, John Kelly. Trump já havia chamado Omarosa de delinquente pela divulgação da gravação. A ex-assessora ainda não se manifestou. Na Suécia, um grupo incendiou mais de 100 carros por todo o país ontem à noite. 2 suspeitos foram detidos. Vários jovens colocaram fogo em veículos em algumas cidades suecas, a maioria em Gotemburgo. Também houve registros na capital Estocolmo. Os vândalos tinham os rostos cobertos com capuzes no momento dos ataques. Cerca de 80 carros ficaram completamente queimados. A polícia ainda não sabe a conexão dos incêndios pelo país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Ior Thomas e Igor Prado comandam o musical do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.